Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje é um vídeo que vocês vão ter que prestar muita atenção, né? Por quê? Porque é um conteúdo novo, é um conteúdo interessante e é um conteúdo que parece ser confuso, mas não é. Porque você é muito inteligente, você é um ser cheio de capacidade e vai aprender esse conteúdo, facilmente. Hoje eu vou ficar aqui brincando de Dora Aventureira e vou ficar assim, você compreendeu? E aí você responde pra mim se você compreendeu ou não. E mesmo que a sua resposta não chegue pra mim, eu vou sentir, uma proximidade com vocês. Então, por favor, contribuam e assistam esse vídeo até o final. Por que até o final? Porque às vezes eu tenho a impressão que vocês descrençam do vídeo. Não faça isso, porque a cereja do bolo está ao final do vídeo. No século XIX, existia um cientista naturalista ligado a questões da natureza, a questões do ambiente, da evolução das espécies, chamado Charles Darwin. Esse cara, Charles Darwin, é o criador da teoria da evolução, ou darwinismo, como ficou popularmente conhecida sua teoria devido ao seu nome. Segundo Darwin, há uma seleção natural das espécies. E o que garante a seleção natural das espécies não é a espécie mais forte, mas sim a mais adaptável. Ou seja, o importante para a sobrevivência na seleção natural não é ser o mais forte, mas o que se adapta melhor às situações externas. O que são situações externas? Situações do ambiente. Comida, chuva, frio, mudança de clima. E por aí vai. Vamos tentar pensar isso, então, na prática. Eu vou inventar aqui. Não foi com esse animal que ele fez a seleção natural, não foi com esse animal que ele criou a teoria da evolução, mas eu vou fazer com esse animal porque é um animal fofinho. É o beija-flor. O beija-flor, ele é um animal, e segundo Darwin, se fosse Darwin explicando para você o que é a teoria da evolução. Então, o que é a teoria da evolução, que é sinônimo de darwinismo e que prega a seleção natural das espécies. O que é, então, a seleção natural das espécies? O que é, então, a teoria da evolução? Bora lá. Existe um animal fofinho que gosta de água com açúcar, que é o beija-flor. O beija-flor, ele tem um bico alongado e fino, não é verdade? É verdade. Então, o beija-flor, ele tem uma preferência por flores que tem geralmente aquele copinho, sabe? Tipo copo de leite, aquela florzinha que tem um copinho assim, tipo uma tulipinha. Pois é. O beija-flor, então, ele se alimenta dessas flores porque o néctar dessa flor, apesar de estar aqui na ponta do copinho, o beija-flor tem um bico longo, para chegar aqui e se alimentar desse néctar. Então, o beija-flor se alimenta desse tipo de vegetação. É o tipo de néctar que o beija-flor consome. Vamos imaginar, então, que num determinado período só existem flores desse tipo. Todas as flores, então, têm um copinho, profundo, e é necessário que o animal tenha um bico longo para chegar ao final e conseguir capturar o néctar, Beleza. O que vai acontecer, então? Os passarinhos que não têm o bico longo e só tem essa flor para se alimentar, eles vão chegar aqui na beiradinha, vai dar assim, tentar e não vai dar, ele não vai conseguir chegar lá até o final. Ou seja, está começando um processo de seleção natural. A natureza está selecionando quem é apto a viver ou não. Por quê? Os passarinhos de bico pequenininho, eles vão morrer, eles vão entrar em extinção porque eles não conseguiram se adaptar ao meio. Já os beija-flores com seu bico alongado, nessa circunstância, eles vão sobreviver. E a evolução das espécies vai se dar dessa forma. Os mais aptos, os mais se adaptam ao meio, os seres mais adaptáveis, vão viver. E os não adaptáveis vão entrar em extinção. E aí, com o passar do tempo, vão se observar que em determinada região não há mais outros passarinhos. Só há beija-flor. E aí, o que acontece? Até Darwin chegar, o pessoal pensava assim, nossa, será que esse passarinho do bico pequeno, ele ficou se esforçando tanto que o bico dele cresceu e ele conseguiu se alimentar? E aí ele virou beija-flor também? Não.
Darwin desvendou esse mistério. Nessas regiões que existem apenas a flor de copinho, só o beija-flor que vai sobreviver porque ele é o único que é adaptável para essa circunstância. Os demais animaizinhos vão deixar de existir, os demais passarinhos. Não é que todos os passarinhos cresceram o bico e viraram beija-flor. É porque só o beija-flor foi apto a viver em determinadas circunstâncias. Por exemplo, os dinossauros, eles não foram, seres adaptáveis. Quando caiu os meteoros, os dinossauros não resistiram e eles entraram em extinção. Senão, a gente estaria vivendo Jurassic Park. Porém, as baratas, aqueles seres odiosos que voam, que assustam a gente, são seres com uma capacidade de adaptação muito mais alta, porque as baratas sobrevivem a altas temperaturas. Então, a barata, ela sobreviveria aos meteoros, à chuva de meteoros. Mas os dinossauros não. Quem é mais forte? O dinossauro. Quem é mais adaptável? A barata. Quem sobrevive à seleção natural? Os animais com maior capacidade de adaptação. O que é a seleção natural? É quando a natureza seleciona o animal, a espécie capaz de sobreviver, e a outra é excluída, porque se ela não é capaz de se alimentar da florzinha, vai morrer. Se não é capaz de resistir à chuva de meteoros, vai morrer. Então, todo animalzinho, ele passou por uma seleção natural enorme. Aí eu vou fazer só um adendo para te conscientizar. Quando falam assim, tal animal entrou em extinção. Aí você pensa, nossa, esse alvoroço todo por causa de um animalzinho? Povo doido. Mas é porque esse animalzinho, ele vem de milhões de anos de sobrevivência. Ele passou por várias seleções naturais e se adaptou para o homem colocar esse animal em extinção. Por isso que a extinção é um fator tão preocupante e tão revoltante. Então você já entendeu o que é seleção natural. Se você não entendeu, você vai entrar no EO e eu vou te explicar. Só que observa, esse cara, o Charles Darwin, ele criou essa teoria da evolução no início do século XIX. Lá pro meio do século XIX, as pessoas passaram a se apropriar da seleção natural para outro rolê. Qual que é o outro rolê? O que nós vamos chamar de darwinismo social. Darwinismo social é pegar o darwinismo, é pegar a teoria da evolução e aplicar a humanos. O darwinismo social é uma corrente de pensamento criada por um cara chamado Spence e que é uma corrente de pensamento racista e imperialista. Como que isso acontece, então? O que esse pessoal que defendia o darwinismo social dizia? Olha, assim como na natureza, existe uma seleção natural. Existem pessoas superiores e pessoas inferiores. As que eles chamam de superiores seria o que Darwin chama de adaptável. A que ele chama de inferior seria o não adaptável. Lembrando que Darwin nunca fez isso aplicado a pessoas. Foram outros pensadores, outras pessoas que se apropriaram da ideia de Darwin para aplicar às pessoas. E eles eram europeus e eles fizeram isso, adivinha, para dizer quem era superior? Os europeus. E eles disseram, no darwinismo social, os europeus são os superiores, os mais adaptáveis, porque nós já colonizamos, nós já inventamos a navegação, nós estamos à frente. E os asiáticos e os africanos são os inferiores. Então, numa seleção natural, nós estamos fazendo um favor de invadir, que eles chamavam de conquistar, mas não é conquista, porque essas terras já tinham pessoas morando, já tinham pessoas tendo a sua vida, então é invasão, não é invasão? Se alguém chega na sua casa, chegou lá na casa do Isaac, lá do 8º B, Isaac. E aí a pessoa chega lá, toma o videogame dele e fala assim, eu conquistei seu videogame, agora eu que jogo nesse videogame, eu que tomo seu leite com Toddy, porque Nescau você sabe que é ruim, né? Eu que tomo seu leite com Toddy. O Isaac olha e fala assim, What's? Você não conquistou nada, você é um invasor. Então, o pessoal imperialista, que são os europeus, eles são invasores, da Ásia e da África, desses dois continentes. E a justificativa teórica que essa galera usava era darwinismo social, nós somos os escolhidos através da seleção natural. Somos os superiores, e uma vez que somos superiores, temos o direito de conquistar os povos inferiores. E aí esse rolê vai gerar uma disputa, uma tensão aí no século XIX, que são os europeus
imperialistas, né, que querem expandir território e domínio no continente asiático e no continente africano. Tem uma atividade lindona para vocês com texto base e eu sempre estou disponível no EO. Um abraço.